realidade dentro do Irã é mais difícil do que nunca. O presidente iraniano Fazlullah admite abertamente: estamos à beira de uma crise nacional de água. Não se trata apenas de seca, mas também de má gestão, falta de infraestrutura e uma perda generalizada de controle, tanto civil quanto militar. A população está perdendo a paciência e a frustração está crescendo. Então, ainda podemos ter uma guerra civil dentro do Irã. E aí começam os alertas de evacuação. Vários países europeus estão alertando os seus cidadãos para saírem do Irã por um possível ataque israelense e, inclusive, por uma possível guerra civil que pode iniciar lá, dado as situações extremas, falta de água, falta de energia elétrica, falta de infraestrutura. Os cidadãos de Teherã já estão considerando se mudarem de Teherã para outros lugares, né? Não tem mais condições de permanecerem na capital, dado aos grandes problemas de infraestrutura que impedem. E aí a repressão total do governo contra os próprios cidadãos. Porque agora não se confia em mais ninguém, desconfia-se de todo mundo, caça as bruxas, muitas pessoas sendo presas, mortas, executadas, perseguidas, expulsas do país, porque qualquer um pode ser um agente do Mossad ou um membro da resistência, da oposição ao governo iraniano. Então a situação se torna cada dia mais insustentável. Se ele não cair na próxima guerra com Israel, ele pode cair por uma guerra civil. Em meio a restrições de inspeção, Teherã confirma a visita de representantes da agência internacional. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baqi, anunciou hoje, segunda, que o alto funcionário da Agência Internacional de Energia Atômica deve visitar Teherã dentro de 10 dias, de acordo com uma reportagem do canal saudita Al-Hadat. Com base no jornal de oposição iraniano, Iran International, Baqi esclareceu que atualmente não há inspetores da agência internacional no Irã, de acordo com uma lei recentemente aprovada pelo parlamento iraniano que limita a cooperação com a agência. Somos obrigados a gerir nossas relações com a agência de acordo com a lei aprovada pelo parlamento, disse ele. A lei em questão foi aprovada pelo parlamento iraniano no final de junho, um dia após o cessar-fogo entre Israel e o Irã, ao final da Operação Ankalevi. A lei aprovada por uma maioria de 221 dos 223 membros do parlamento iraniano impede que os inspetores da agência internacional acessem as instalações nucleares iranianas. Além disso, Teherã acusou o chefe da agência, Rafael Grossi, de claro preconceito em favor de Israel e de não condenar os ataques realizados contra instalações nucleares do Irã. Então, gente, muita coisa está acontecendo e muita coisa vai acontecer. A China restringe exportação de minerais essenciais para as indústrias de defesa, uma medida que causa escassez, atraso e um forte aumento nos preços. Fabricantes ocidentais, principalmente nos Estados Unidos, alertam sobre a perigosa dependência da China, que detém 90% do mercado mundial de minerais raros. E o Ocidente alerta sobre danos à capacidade de produção de defesa em um momento de crescentes tensões políticas e econômicas. A China reforçou os controles sobre a exportação de minerais essenciais, uma medida que está prejudicando a produção nas indústrias ocidentais. Aí é interessante, né? Como que os Estados Unidos ainda são dependentes da Rússia numa das áreas mais estratégicas. E aí, gente, por que vem essa matéria? Porque Israel acaba sendo atingido diretamente por esta restrição de minerais raros que alimentam a indústria americana que fornece a Israel as armas necessárias para se defender. Olha só, 90% dos minerais de terras raras do mundo são controlados pela China. Olha aí. Monopólio, né? Monopólio. E aí esses minerais são usados para fabricar satélites, armas, chips de computadores, tudo que é usado, né, para tecnologia armamentista. Para tecnologia que vai definir quem manda no mundo. Pessoal. E olha aí, a China também recusa a exigência dos Estados Unidos de parar de comprar petróleo do Irã e da Rússia.
A China está dizendo muito não, né, nos últimos dias. Apesar dos esforços para avançar um acordo comercial, a China se recusa a cumprir a demanda dos Estados Unidos para parar de comprar petróleo do Irã e da Rússia. Uma medida que exacerba as tensões entre as superpotências. Washington ameaça impor uma tarifa de 100% sobre os produtos chineses, enquanto Pequim enfatiza seu direito à soberania. De acordo com um relatório dos Estados Unidos, a maior parte do petróleo iraniano é direcionado para a China, que é obrigada a comprar petróleo para conseguir manter a sua indústria funcionando. Por outro lado, esse recurso, ele favorece o Irã e favorece a guerra entre a Ucrânia e a Rússia. E aí, pessoal, ou a Rússia, né, a invasão russa na Ucrânia. E aí, nós temos um impasse. Por quê? Os americanos ou vão cumprir com essa guerra comercial, essa tarifa aos produtos chineses, ou vão fazer vista grossa para a China, reconstruindo o Irã e fornecendo fôlego para Putin sustentar a guerra na Ucrânia. O que vocês acham? Bom, na última sexta-feira, Trump encaminhou um navio nuclear, com mísseis nucleares, inclusive, para a costa russa. E aí a Rússia hoje emite um alerta que, veja bem, nós temos que tomar cuidado com as ameaças nucleares ao mundo. Só que uma semana antes de Trump mandar o navio nuclear, o submarino nuclear para a costa russa, um secretário, agora eu esqueci o nome dele, que foi presidente russo, inclusive, ele havia ameaçado o Ocidente com um ataque nuclear tático se o Ocidente impusesse sanções contra a Rússia e os seus parceiros. Esse ministro russo, né, que foi o vice-presidente, ele é o porta-voz direto da opinião Putin. Exatamente. Né? Então, as ameaças diretas Putin não faz, é feita por ele. Né? Então, e aí, fez a ameaça, você não pode esperar de que os seus... Medvedev, o nome dele. Você não pode esperar de que os seus inimigos não levem a sério. Fez a ameaça, né, e os Estados Unidos se mobilizou para estar pronto para elas. Então, se ele enviou, Shmuel, um submarino nuclear para a costa russa, eu acredito que aprovar taxas de 100% sobre a China não seja também um grande problema, visto que a China se recusa a fornecer Embora algumas semanas saiu uma notícia que a China tinha retomado a entrega de minerais raros aos Estados Unidos, fechado uma taxa de 30%, né? Os americanos taxam a China em 30%, a China taxa os americanos em 10% e vão seguindo a vida até formalizar um acordo comercial. Por enquanto, está suspenso o tarifaço com a China, mas existem essas exigências. Por quê? Os americanos compram da China e vendem para a China muito. Mas qual é o sentido de você colocar dinheiro dentro de uma potência que usa esse recurso para financiar o terrorismo contra os Estados Unidos, no caso do Irã, e financiar a Rússia contra a Ucrânia? Para a China, estrategicamente, é interessante manter o caos no mundo para que ela consiga se armar e se preparar para a próxima guerra. Para os Estados Unidos, não, porque ele tem que se manter ocupado no Oriente Médio e na Europa, com a Rússia e com o Irã. A China precisa ser batizada, né, para um grande confronto, para pretensões de hegemonia. Ela tem ali a região, a sua região, o Mar do Sul da China, que é uma disputa que vai muito além de Taiwan. E Taiwan está ali sendo constantemente ameaçada, né, pelo expansionismo chinês, como tratados como a ilha rebelde, de que pertence à China, e assim eles também tratam os outros países que estão disputando ali as áreas do Mar do Sul da China, que ele construiu uma grande ilha militar. Então, para a China ser batizada para um confronto, e aí nós falaremos de início do que pode ser a Terceira Guerra Mundial.
Porque nós já temos uma grande potência envolvida num conflito, né, que foi esse que o Shimon destacou agora, das ameaças de Putin através do seu vice-presidente com a OTAN, ou seja, provocando a Europa e os Estados Unidos, que são duas grandes potências, né? E a China, que está ali com as suas pretensões na Ásia, ela pode desdobrar, ela só pode desdobrar isso quando ela se envolver num confronto agora contra Taiwan, que será também defendida. A Taiwan não é também um membro da OTAN. Ela tem promessa de defesa do Congresso americano. É lei de que os americanos defendam Taiwan, que eles não reconhecem como Estado. Eles ainda não reconheceram Taiwan como um Estado soberano, como os outros, mas tem ali o voto de proteção. Agora, quando a China falar estamos prontos para iniciar as guerras de pretensões de hegemonia, ela deve começar por ali e não por outro lugar. Você não vai ver a China se envolvendo em defender o Irã, em defender os seus interesses no Oriente Médio contra os Estados Unidos, esbarrando ali. Você vai ver muito provavelmente a China diretamente se envolvendo no confronto na sua região. Para esperar a reação dos aliados americanos, para ela entender o quanto ela está pronta para suas pretensões de hegemonia para 2050.